Tivemos um probleminha técnico, o Instagram derrubou a nossa live, acontece, estamos retomando o papo aqui, já vou pôr aqui o www.fundomarlenecolé.com.br. Deixa eu fixar aqui o fundo Marlene Colé. O pessoal vai chegando, a gente vai tomando aqui, não tem problema. Já mandei pro Leão. Oi, Anne, tudo bem? Oi, Anzinha, tudo bem? Já tô comunicando o Leão aqui que a gente voltou. Aí, deixa eu chamar o Leão aqui. Vai dar um pouquinho. Ele já deve estar chegando. Ô, Kaique! Quanto tempo? Kleber! Tudo bem? Boa noite. Olha só, pronto. Probleminhas técnicos que Caiu. acontecem. Então, eu tava... O vídeo parou, a transmissão parou no momento que você falou, no dia da estreia. Ah, tá. No dia da estreia, nós recebemos uma surpresa, a visita do Chico Xavier, do grande Chico Xavier. E aí ele foi ao palco, minutos antes de abrir a cortina, ele foi ao palco fazer uma oração com todo o elenco. Nós éramos 17 atores nessa peça. Eu era o principal, né? Eu e a esposa do Cuca. E aí ela, que era espírita, tudo, eles que trouxeram o Chico, né? E aí ele, no meio da oração, eu, católico, com 17 anos, achava tudo aquilo muito esquisito, a coisa do espiritismo e tal, estava descobrindo, né? E aí, de repente, diz que ele fazia uma oração e saía o perfume de rosas da mão dele. E eu lembro que na hora que estava todo mundo com o olho fechado fazendo oração, eu abri um olhinho assim, confesso, porque eu achava esquisito. Falei, quero ver se sai mesmo esse perfume de rosa. Eu comecei a sentir aquele perfume de rosa. Falei, ele deve ter alguma coisinha lá que ele faz, né? E abri o olho e vi que realmente era de verdade. Que nada, ele só fazia assim com as mãos abertas e aquele perfume tomou conta do palco todo. E eu fiquei muito impressionado já com isso. Aí, quando acabou a oração, ele cumprimentou todo mundo, falou umas coisas e tal. E aí ele falou que a gente tinha sido uma trupe de circo e numa outra encarnação e que nós tínhamos que fazer um resgate ali, por isso nos juntamos e tal. E aí ele foi num cantinho e me chamou e falou assim no meu ouvido: Leão Lobo, duas feras angelicais. Eu nunca esqueço disso. Fez assim no meu rosto e falou assim: você tem uma coisa de anjo. E aí falou no meu ouvido: dessa turma toda, só você vai fazer carreira. E eu disse assim, ele disse assim, não diga isso para ninguém, mas só você vai fazer carreira. Aí eu falei assim, imagina, o Cuca já é um ator, né, consagrado e tal. Ele diz assim, nem ele. Só você aqui vai fazer carreira. Bom, ela que fazia a minha namorada na peça, ela faleceu alguns anos depois. O Cuca largou, foi ser arquiteto, foi estudar arquitetura, largou completamente. Ele era filósofo, ele estava estudando filosofia, aí ele foi estudar arquitetura, trabalhar com o pai dele em arquitetura, com o pai, o Tito Fleury, né? E o elenco inteiro. Teve um colega, inclusive, que era um destaque na peça, maravilhoso, dançava muito bem. Então, ele foi ser bailarino e se envolveu com drogas, tal, enfim. Aquele elenco inteiro, posso te dizer, o elenco inteiro, eu lembro de um por um, nenhum deles continuou a carreira, só eu. Então, eu me lembrei isso muitos anos depois,
Né? Um dia eu estava assim, de repente veio aquilo na minha cabeça, veio a fala dele e aquilo tudo que aconteceu, a história de cada um, como cada um acabou saindo da carreira e tal. Eu fiquei muito, muito, muito impressionado. E a partir daí eu comecei a me preocupar muito com essa coisa do espiritismo e tal. Continuo sendo católico, mas tenho o maior respeito por Eu essa outra também tenho. religião Eu e sou um principalmente católico que respeito muito o espiritismo e principalmente o Chico Xavier e é, principalmente o espiritismo no Brasil, né, Leão? isso, é verdade. Não, e o Chico, em especial, né, foi uma pessoa que foi fundamental na minha vida, né? E assim, quer dizer, eu respeito todas as religiões, mas tive uma coisa muito assim, quentinha, né, com o espiritismo, vamos dizer assim. É Olha isso. só, manda um beijo aqui para o Edinaldo de João Pessoa, na Paraíba. Edinaldo, aliás, Edinaldo. Edinaldo, um beijo enorme, dê um beijo para Tereza Madalena, para todos esses amigos maravilhosos que eu tenho aí na Paraíba, a Iracema de Oliveira e tantos amigos que eu tenho na Paraíba. Não dá nem para falar o nome de todos, porque eu vou ser injusto. Olha só, o Danilo Tini está perguntando, Leão Lobo, quem é o mais chato da televisão? Olha, não sei se da televisão, mas do mundo artístico, uma pessoa que foi, não sei se é chata, mas ela foi tão desagradável comigo que eu diria que é a pessoa mais antipática que eu conheci até hoje no meio artístico, que é aquela moça cabeluda que canta bem para burro. Como é que ela chama? Uma que tem um Vixe, cabelão. Hã? a Vanessa da Mata? Vanessa da Mata, essa. O empresário dela correu atrás de mim no aeroporto, só para você, quando eu falo as coisas, eu não falo por nada. O empresário, eu estava com um monte de malas, tal, acho que estava com um dos meus namorados, não sei. E aí a gente estava indo, não, era o meu, acho que era o meu empresário, meu assessor, e assessor de imprensa. E a gente estava indo correndo, porque eu tinha um evento e tal, e aí, de repente, um rapaz bateu nas minhas costas, era o empresário dessa moça. E aí ele falou, eu preciso te apresentar a minha cantora, não sei o quê. E ela estava numa mesinha, assim, dessas que você toma café no aeroporto. E aí ele me trouxe até ela. Ele falou, olha aqui, Leão Lobo, essa é a Vanessa da Mata, minha artista, minha cantora. Ela olhou para mim, mediu, virou as costas e saiu. Então eu posso dizer que ela e o Nando Reis foram os dois que fizeram isso comigo. Então eu acho profundamente antipáticos, mas não sei nem se são chatos, mas acho que ela canta muito bem, acho o Nando Reis também. Nunca prestei muita atenção no trabalho dele, porque fiquei com antipatia, mas eu acho que ele é talentoso também e tal. Mas você fica com antipatia, não tem jeito, né? Não, e outra, isso daí não é nenhuma questão de empatia ou antipatia, é uma questão de educação, né? Educação, o mínimo cumprimentar e tal, né? Ela olhou assim, mediu e virou as costas. Sabe que ela não gosta de fofoca, sei lá, né? Mas eu fiquei bem com uma impressão horrível dela. O Matheus Martoni, o Leão fez a peça Cala a Boca, já morreu. É verdade? Fiz, aliás, Ele hoje. falou, eu também fiz em Ribeirão. Como foi Ah, para ele fazer essa peça? E diga que eu sou fã dele, o Matheus Martoni. eu adorei essa peça. Era uma peça que eu não conhecia o texto quando me chamaram para fazer. Sabia da existência dela e tudo, mas não conhecia. E foi direção do Jair Aguiar. E foi muito legal. E hoje, por acaso, agora há pouco, eu estava falando com o meu amigo Sérgio Buch, que era com quem eu contracenava na peça, e ele estava falando, né, de como foi bom, de como era gostoso a gente toda noite fazer esse espetáculo, porque era um espetáculo para cima, né, então que a gente adorava fazer, né. Eu fazia dois papéis na peça e os dois eram muito interessantes. Você nunca deixou de fazer teatro, né? Às vezes as pessoas de fora de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, não sabem, mas em todos os seus trabalhos, mesmo continuando como
jornalista, como apresentador, você sempre que tinha um tempinho entrava em cartaz com um Isso. espetáculo, né? Na O medida do teatro é muito possível. importante na sua história. Ah, eu fiz Mambembe, eu fiz o Vivo Cordão Encarnado, que ficou 2 anos em cartaz. Agora, recentemente, eu fiz uma peça com a Roberta Close, que chamava, como é que era o nome? Era o Lobo da Madrugada, que o Lobo da Madrugada era justamente eu. E fiz uma outra peça com a Mama Brusqueta, com a Lívia Andrade e com o Carlos Capelletti, que chamava, uma delícia também de peça, chamava O que Aconteceu com Shirley Taylor, que eu era namorado da Lívia. A gente se beijava na boca todo final do espetáculo e tal. Foi Uma muito. comédia do além. E a Comédia do Além, que agora a gente ficou 2 anos em cartaz também, que eu contracenava com gente maravilhosa, com Paulinho, enfim, gente da melhor qualidade, só Cris Freitas, um elenco maravilhoso. Sobrevividos. Os Sobrevividos, da minha amiga Leila Assunção, que aliás ficou de me mandar um livro esses dias, que ela escreveu um livro agora, contando a experiência de vida dela. E foi uma peça, era uma peça política, e acontecia uma coisa muito engraçada nessa peça, porque chamava Os Sobrevividos, que eram os sobrevividos da ditadura, aquela coisa, né? E, e a gente fez era uma peça bem política mesmo, e num momento que as pessoas não estavam mais fazendo peça política, porque tinham sido todas censuradas, proibidas. Então foi quase quando acabou assim, a ditadura, a gente logo em seguida montou essa peça. E foi muito legal, foi um sucesso. Mas eu achava engraçado que as pessoas ligavam no teatro e perguntavam assim se tinha rampa de acesso para paraplégicos e tal. Mas era tanta gente que ligava e perguntava isso, que eu comecei a ficar cismado, né? Eu falei, gente, o que será, né? Por que será? Aí eu fui descobrir o nome, os sobrevividos, acho que as pessoas associavam com alguma questão, né, de De acidente. paraplegia, de acidente e tal. E aí eu muito assisti a peça, mas a peça realmente foi um sucesso. Em 82, eu acho que foi, eu fiz essa peça. Foi muito Tem legal. também Só Ifigênia Sem Teu Par na sua história. Como é que é? Só Ifigênia Sem Teu Par. O que tem isso? Esse espetáculo Ah, essa eu não fiz, não. está acreditado como espetáculo que você participou no Enciclopédia do Itaú Cultural. É mesmo? Não, essa eu não lembro. Vou te mandar a informação aqui da sua participação nesse espetáculo. Você tem noção mais Nossa. ou menos de quantos espetáculos foram? Fiz muito infantil também, né? Porque eu dirigi, inclusive, ganhei um prêmio Mambembe em 83 com uma peça que a gente criou em grupo. Aí um amigo meu que trabalha na TV Cultura até hoje, o Marcos Cardelíquio, faz aquele programa Persona, ele que escreve o programa. Sim, sim. Ele, O Atílio que apresenta. o Atílio Bari, né? E ele produz junto com a Nadia Alvarez. Sim. E ele escreveu essa peça, a gente deu as ideias, a gente ia montar uma peça da Maria Clara Machado. Aí a gente falou, mas por que a gente não escreve um texto nosso? E aí a gente começou a dar ideias, ele acabou fazendo o texto final, e aí eu dirigi. E foi assim que a Bruxaria quase chegou ao fim. E a gente ganhou o prêmio de melhor espetáculo infantil do ano e tal. Ganhou melhor, acho que foi indicada a melhor figurino e cenário também. Foi muito legal. Eu fiz vários, fiz muita coisa. Fiz Camomilo Super Pirata. Ixi, eu parei um tempinho só, porque realmente eu não dava conta, por causa do meu trabalho, de fazer o teatro. E agora estou parado. Agora, uma novidade para você. Acabei de receber um convite para fazer. Aliás, são 2 filmes. Um deles é Um Tigre, Dois Tigres, Três Tigres. Que eu faço, acho que um dono de pensão, uma coisa assim. Que eu estou com o roteiro aqui. E um outro, mais recente, que eu recebi o convite do Silvio Cerceau,
aquele novelista que escreveu junto com o Agnaldo Silva, que deu aquele pricocó todo com o Agnaldo Silva lá, Sim. lá de Minas, ele tem vários livros, e esse filme é baseado num dos livros dele, chamado Vitrine Humana. Ele participa também do roteiro, ele escreve o roteiro com outros autores, que adaptando o livro dele, né? E eu vou fazer um personagem super sinistro, assim, mas muito interessante. E a gente deve começar, assim que acabar a pandemia, a gente começa a filmar, né? Estou muito feliz também. Oba, Vou Helena, contracenar. na tela e na telona, Na se Deus telona. quiser, logo, logo. E olha com quem que eu vou contracenar. Com aquela maravilhosa Babi Xavier, vai ser uma das minhas mulheres, e ai meu Deus, aquela que deu uma confusão um tempo atrás, que é trans. Ai, fugiu agora o nome dela, meu Deus do céu. Ela vai me matar se souber. Não foi a que fez a novela do Aguinaldo, não? Não, Do Valcir. não, aquela mais famosa, um pouco mais senhora. Ai, Meu Deus. ela teve até um entreveiro com a Mama, na época lá do Fofocalizando, que a Mama fez um comentário qualquer, ela ficou chateada. Ai, fugiu o nome agora. Bom, A mas hora que você enfim, lembrar, você conta. falo. Vão ser as minhas duas mulheres no filme. Olha só, o Mários Augustus fez uma pergunta muito legal. Como surgiu a marca Dignidade Já? Ah, sim. É o seguinte, bom, dignidade já, a expressão, eu criei quando o Carlos Brickman me chamou para fazer a minha coluna de televisão lá na Folha da Tarde e crítica de televisão. E aí ele me pediu, cria uma expressão, alguma coisa para encerrar a coluna todos os dias. E a gente estava vivendo aquele fenômeno das diretas já. E eu pensei assim, bom, nós vamos votar agora, vamos escolher o presidente da República. O que falta para o brasileiro, né? Para a gente ser feliz nesse país? E eu pensei assim, dignidade, né? Quer dizer, comida na mesa do brasileiro, educação, saúde, né? Essas coisas básicas que dão dignidade à vida, né? E aí criei Dignidade Já. Foi um sucesso assim imediato. Todo mundo me ligando, mandando telegrama, mandando fax e cumprimentando pela ideia. Teve político safado que quis usar, enfim, foi uma loucura. E aí, quando eu fui para Aqui Agora, o Silvio pediu para eu criar um gesto para a minha apresentação. Sugeriu lá que eu criasse um gesto para me despedir. E aí, como eu já tinha o Dignidade Já e eu não queria me livrar dele, aí o Silvio, na verdade, falou meio brincando, uma coisa assim, meio, né? É, e eu achei que não era legal. Já naquela época eu achei que não era legal assim. Então eu fiz um Dignidade Já, né? E criei esse movimento aqui com a mão, né? E que deu muito certo também, né? Calhou. E muita gente até hoje acha que eu criei o Dignidade Já, até legal esclarecer, pela minha luta LGBTI, né? Porque eu fui criador da parada do orgulho LGBTI há 20 e tantos anos atrás e tal. Então todo mundo acha que eu criei a frase por causa disso. Nada, claro, que nós precisamos de dignidade, respeito e tudo mais. Mas, na verdade, eu estava falando não só para a minha comunidade LGBTI, eu estava falando dos brasileiros quando eu criei a frase. A minha ideia inicial foi de todos os brasileiros, que era saúde, educação, comida na mesa, emprego, né? Claro. Tudo isso. Aliás, a frase fica cada dia mais moderna, infelizmente. Sim. Eu adoraria. A gente tem que começar a fazer com as duas mãos. Exatamente, lindo. É por aí. Que signo você é? O Danilo fez uma pergunta, Danilo Tini, que eu acho importante. Ele fez uma pergunta, mas é que já tem até a resposta. Você pensa em fazer rádio ou montar um canal no YouTube de fofoca? O teu material está no YouTube. Já está. Eu tenho um canal no YouTube, é o canal Leão Lobo. Entra lá, www.youtube.com/canal Leão Lobo. Ou então Sparkle
canal Leão Lobo. E rádio eu faço já para várias cidades do Brasil. Não estou fazendo nenhuma rádio em São Paulo. Recebi uma proposta do Ratinho para fazer a Rádio Massa, a Massa FM. Mas aí veio a pandemia, a gente ia estrear em março. Aí falamos assim, melhor não agora, vamos deixar um momento mais alegre para a gente estrear e tal. E estamos conversando. Então, Danilo, já está respondido as duas coisas. Se ele tem Isso. canal no YouTube, ele está na rádio, só Tá. se procurar. E @Leão Lobo TV no Instagram. Isso. Tem o Leão em todas as plataformas. E Leão Lobo Oficial é o meu Facebook. Aí, Leão, uma amiga minha que é sua fã, Andréia de Queiroz, manda um beijo para ela. Ô, Andréia, minha linda, um beijo, obrigado pelo carinho. E eu estou vendo uma pergunta que está repetindo aí várias vezes sobre Léo Dias, não sei o quê, né? Olha só, o nosso superintendente do SBT de Ribeirão Preto, Maurício Abravanel, está dando um oi aqui para você, querido, Leão. um grande beijo para ele, viu? Aliás, hoje no meu canal eu fiz uma homenagem ao Guilherme Stoliar, né? Que deixou a presidência do grupo, passou para Renatinha Abravanel, né? E eu tenho um carinho muito grande pelo Guilherme, sempre tive, né? Quando eu fui a primeira vez para o SBT, aliás, o SBT está fazendo 39 anos e eu estou completando 10 anos de SBT, somando os 6 que eu trabalhei antes, mais os 4 agora. Então, eu tenho muito orgulho de participar dessa emissora, da história dessa emissora há 10 anos, né? E o Guilherme foi uma pessoa muito importante quando eu estava lá da primeira vez e agora. É uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ele, independente do cargo dele, de tudo, como pessoa mesmo. Sou encantado com o Guilherme e fiquei triste por um lado, mas é legal saber que ele vai descansar, que ele já contribuiu muito para a história do SBT, vai continuar como colaborador, né? E que a Renatinha, que se preparou tanto para ser a administradora, né? A presidente do grupo, está assumindo aí, né? Sim. E aí um beijo, então. E vale lembrar um pouquinho de história, né? Para quem não sabe, o Maurício, nosso superintendente aqui, é filho do Léo Santos, que foi um grande que eu acompanhei, o irmão mais velho do Silvio, e que infelizmente Léo! faleceu muito jovem, né? Mas era o braço direito do Silvio, e quando o Silvio não podia, era ele que estava lá no vídeo. Apresentava o programa, é verdade. O Léo, porque eu assisti, olha só, gente, eu assisti a estreia do Silvio na TV Paulista. Sem querer, eu era menininho, estava mudando de canal, e aí vi aquele moço elegante falando com aquela voz bonita, parei e fiquei prestando atenção. E ele estava estreando, e ele estava dizendo assim, olha, vocês vão ser minhas colegas de trabalho, eu vou precisar muito de vocês. Eu comprei 2 horas dessa emissora, um horário de duplo, né, de 2 horas, mas se vocês me ajudarem, eu vou comprar mais horários e vou dar muitos prêmios para vocês aqui. Eu lembro direitinho do discurso dele, tinha uma cerquinha assim no auditório. Eu fui trabalhar lá, depois já era Globo, né, o tempo que já era Globo, e em frente ainda tinha o auditório da TV Paulista ali, depois derrubaram, e eu tenho o maior carinho por essa história toda, né? E imagina, quando eu conheci o Silvio pela primeira vez, que eu fui ao programa, eu comecei a tremer, porque a minha avó era apaixonada por ele. Então, minha avó, eu entrava na cozinha, ela falava assim, oh, meu Deus, estou ouvindo o programa desse moço, ele é tão educado, ele parece que ele está aqui na cozinha com a gente, ele fala um boa tarde, que parece que ele está aqui junto com a gente. Quer dizer, isso é carisma mesmo, é isso que se chama de carisma de apresentador, né? Então, lindo, lindo. E olha, o Maurício tá ficando a cara do Silvio, viu? É? O Leão, ele tá ficando a cara, tá parecidíssimo. Eu acho que o Leon é parecido com a Cíntia, né? Já falei isso para eles. É impressionante como os dois se parecem. É a família, não tem jeito, né? Sim, todos. E ó, não param Sim, era isso que eu queria dizer. Você sabe que a live é para namorar a tua história
e a tua biografia. É. Mas o público está perguntando, você responde se você quiser, senão a gente parte para as outras perguntas. Não, posso falar sim. Na verdade, quando ele chegou ao programa, o Léo Dias, eu fiquei muito encantado, porque eu gostava muito dele, tinha uma simpatia, tinha um carinho por ele, né? A gente de cara se entendeu muito bem, foi muito legal. Mas aí começaram a acontecer coisas no programa, ele começou a fazer coisas, ele não estava bem, ele precisava se tratar. Ele saiu, se tratou, voltou pior, né? Porque durante um tempo ele estava bem, mas aí ele ficou pior, aí saiu. O que eu acho importante dizer, e aí eu não abro mão de falar isso, existem profissionais e profissionais. E quando a Anitta veio a público, ele já nem estava mais no programa, e falou que era chantageada por ele desde de sempre. Me choca que ninguém foi pesquisar isso. Né? Ninguém, que eu digo assim, da justiça e tal, porque isso é uma coisa séria. Né? E fica parecendo que nós, jornalistas dessa área, que se chama de fofocas, ou de celebridade, que fala sobre celebridades, dá a impressão que todos nós fazemos isso. A sensação que fica para o público, no geral, é que todo mundo é chantageado. Né? E isso é muito ruim para a nossa categoria. Né? Então, eu acho que isso tinha que ter sido investigado, isso tinha que ter sido tirado a limpo, né? tinha que ter ido a fundo, porque é ruim para todos nós. Então, acho que foi um desserviço que ele prestou aí à nossa categoria. Porque eu faço fofocas há, sei lá, 40 anos, né? E nunca chantageei ninguém, pelo amor de Deus. E eu acho que isso não passa nem pelo caminho do jornalista. Né? O jornalista se informa, né? E informa o público, certo? Você vai atrás, você pesquisa, você descobre, né? Você tem fontes, né? E tal. Agora, chantagear é uma coisa muito forte, é crime. Né? Então, eu acho que essa coisa que foi aventada, não sei se é verdade ou não, mas que a Anitta levantou essa questão, eu acho que tinha que ter sido investigada a fundo, para que não paire nenhuma dúvida sobre a nossa categoria. Eu acho que nós trabalhamos com uma matéria muito sutil, que é a questão da informação, e que hoje em dia está aí sendo tão discutida, né? Fake news, não fake news. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a informação, com as nossas fontes, né? E ter muita clareza, deixar muito claro para o público como é que a gente trabalha. Né? Então, eu fiquei muito preocupado com isso. Não tenho nada contra ele, é um rapaz bonito, um rapaz talentoso, né? Mas É um ano que precisa de ajuda. de ajuda. Eu acho que ele saiu do SBT porque não dava mais. Né? Ele mesmo sabia que não dava mais. Né? As coisas que ele andava fazendo iam contra o profissional. Né? Então, uma coisa é você ter talento e outra coisa é você se portar profissionalmente. Né? Não, e nenhum trabalho é feito só de talento, né, Leão? Exatamente. Tanto é que ele foi para outra emissora, ficou 6 meses, não aguentou. Agora ele assinou com uma rádio. Né? Vamos ver. Eu quero que ele seja feliz, Deus eu quero que ele vai se trate. melhorar e vai ser feliz, né? Um Salete dia... Campari está visitando aqui a gente. Ai, que Você delícia. é tudo de bom, Leão. Ela é minha amiga maravilhosa. Amo Salete Campari. Na parada, eu podia ir em vários carros, né? Mas eu sempre fazia questão de ir no carro da Salete, enquanto ela teve o carro lá na parada, porque é uma grande querida amiga. Essa faz parte da minha vida e da minha história. Leão, você tem um trabalho, você começou os trabalhos da parada, fundou e sempre fez questão de lutar pelos direitos da comunidade LGBTQI+, né? Uhum. Você acha que estamos num momento de estagnação, de evolução ou de retrocesso? Não, eu acho que a gente está num momento perigoso, né? Eu acho que a gente tem que estar atento, com os olhos bem abertos,
porque tudo que está acontecendo. Por exemplo, às vezes, um político dá uma verba para o povo e aí sobe na pesquisa eleitoral, né? Então, essas coisas são muito delicadas quando você lida com a opinião pública. Então, as coisas podem se inverter muito facilmente. Então, eu acho que a verdade precisa ser sempre muito clara na cabeça de cada um de nós, para que essas coisas não sejam manipuladas, não sejam usadas, né? E, de repente, por exemplo, os artistas, né? E aí eu falo pela minha categoria profissional, de repente os artistas, os atores, né, os cantores, viraram bandidos. Né? É como se a gente vivesse do dinheiro público. Não, a gente faz um trabalho e existe uma remuneração por esse trabalho. Né? E às vezes o governo dá um subsídio para as categorias e tal. E isso simplesmente. Agora, dizer que todo artista é bandido, como foi colocado, e ficou um pouco isso na cabeça das pessoas, quer dizer, nós temos gente de uma dignidade e de um talento na nossa profissão, então que não dá nem para pensar numa coisa dessas, né? E às vezes até alguns artistas, por causa de dinheiro, por causa de fama, se vendem e passam para um outro lado e passam a fazer uma confusão na cabeça das pessoas, né? Então, tudo isso precisa ser muito claro na cabeça de todo mundo, que nós estamos vivendo um momento muito perigoso, não só nós aqui no Brasil, mas os Estados Unidos também está vivendo um momento, né, estranho da história deles, né? E a gente só corrige essas coisas nas urnas, mas por isso é preciso ter informação, esclarecimento, para que a gente não caia de novo numa esparrela, né? Assim, a nossa luta é aquela luta. Nós vamos continuar nela, né? Quando eu criei a parada junto com a Marta Suplicy, com o Eduardo Suplicy, com o Tito de Alencastro, nós éramos 75 amigos que nos reuníamos e vimos as barbaridades que estavam acontecendo na época do governo Maluf, que tinha um delegado chamado Riquetti, que espancava os travestis na rua, tirava o dinheiro deles, depois soltava. Era um momento assim inacreditável, que parece que a gente está voltando a ele, né? E aí, então, a gente ia para um restaurante que tinha aqui em São Paulo, um hotel, o Hotel Eldorado, que fica ali na Avenida São Luís, e de madrugada a gente saía de teatro, saía de festa, saía, né, dos seus compromissos e ia para lá. Ia lá, a gente ia tomar um café da manhã, que ficava a noite inteira o hotel, servindo esse café da manhã, e a gente ficava conversando. E fomos nos agrupando, fomos ficando cada vez mais amigos e vendo esses problemas. Começou a questão da AIDS, e aí as pessoas vinham, os pais do interior que tinham expulsado os filhos de casa, que nem cachorro, porque eram gays, e aí esses pais vinham, e aí o filho morria, aí tiravam o namorado, jogavam na rua com malas pela janela. Cansei de contar essas histórias, de saber essas histórias na época, e aí tomavam o apartamento que esse filho conquistou sozinho, o telefone, o carro, tudo, né? De bens que o filho tinha. Assim, não, é da minha família, é meu e tal, e por direito tinha. Só que ninguém sabia que esses pais puseram esses filhos na rua, que eles vieram para São Paulo lutar. Né? Teve até uma famosa atriz da Globo, que teve um rapaz que era ator, que era namorado do pai. O pai faleceu, ela entrou com o irmão, que também é ator, entraram no apartamento do pai e jogaram as coisas do rapaz tudo pela janela. É uma história famosa, ele entrou até com uma ação na justiça, depois de anos, para poder porque ele tinha direito, ele viveu anos com esse diretor, né? Era um diretor da Globo. Enfim, eram histórias desse tipo, que nos levaram a temos que fazer um movimento, e aí formamos a parada. Na primeira parada éramos só nós, os amigos, 75 pessoas, tinham 200 PMs em volta da gente, aqui na Praça Roosevelt, perto de onde eu moro. E aí, o que aconteceu? De repente, no ano seguinte, tinha 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Tanto é que eles contam a organização da parada
conta como a primeira, essa da Paulista. Mas houve essa outra aqui que ninguém fala, de 75 pessoas na Praça Roosevelt, com umas faixinhas de pano, assim, bem, né, mambembes e tal, mas foi ali que começou Uma tudo. semente foi plantada na praça. Foi ali que começou. E era uma luta, é isso que eu acho importante, a parada do orgulho LGBT. Né? Essa palavra orgulho era muito importante para a gente, continua sendo, né? Porque nós temos orgulho de sermos como somos, na né? Nossa condição. E uma coisa interessante, que a gente fez uma parada, que era uma parada de alegria, né? De festa. Né? Então a gente contestava, mas contestava, olha lá, Salete está falando a verdade, a gente contestava com amor, jogando beijos para as pessoas, alguns tirando a roupa, mas nada, né, nada agressivo, ninguém pegou em armas, nada disso. Nós fizemos uma revolução, e uma revolução social importante, de costumes importante, sem nenhum momento de violência. Né? Então, Artística. artística, isso aí. Isso que é importante a gente deixar claro. E precisamos continuar atentos. E tem gente que fala assim, a parada virou uma palhaçada, a parada virou não sei o quê. Não, sabe por que falam que a parada virou uma palhaçada? Porque é difícil ver o gay se expressando, curtindo, beijando na boca, segurando na mão, se divertindo. É por exatamente, isso. Entendeu? Exatamente. Nós não estamos fazendo nada diferente do que nós fazemos numa boate ou que qualquer outro casal faz em uma festa. Só que porque está ali, é colorido, purpurinado e juntou um monte de LGBTQI+, virou alguma outra coisa. Ai, virou uma festa. Mas é uma festa. A gente tem o direito de festejar o nosso orgulho. Exatamente. A minha eterna rainha, amiga, irmã, Elke Maravilha, ela dizia assim, não existiria arte se não fosse os gays. Eu não sei se ela estava certa, se ela estava exagerando, mas que tem muito a ver com isso. Basta ver Salete Campari, Silvete Montilla, Nani People. Olha que pessoa. Luísa Marilac, lembrei, vai ser minha mulher no filme. Luísa Marilac. A Rogéria, a Luísa Marilac, enfim. Todas ela que vai ser minha mulher no filme. Então vai ser Babi Xavier e Luísa Marilac, minhas duas mulheres do filme. Deixa eu mandar um beijo, Leão, Fala. aqui para o Denis Page, que trabalha com o Daniel Castro no Notícias da TV e que trabalhou no SBT também, muito tempo ali no jornalismo. Gracinha, gosto muito do Daniel. Está assistindo a gente aqui. E falou que adora você, Leão. E eu sou fã do Daniel e agora eu sou fã dele. Porque eu leio sempre as colunas dele. E, olha, está muita gente perguntando aí sobre Ana Maria Braga. Né? Minha vizinha de São Joaquim da Barra. Isso, Ana Maria Braga. Olha, eu tive um problema, todo mundo sabe, com a Ana Maria, eu era muito amigo dela também, fui 30 anos amigo dela, aí fui trabalhar com ela a pedido dela, né? Lá no Note a Note, aí depois tivemos um problema, ela praticamente me escorraçou do programa no ar, que eu não sei por que até hoje, nunca entendi. Um dia ela me pediu perdão, mas não explicou por quê. Então, até hoje eu não sei por que foi. Mas uma coisa é preciso dizer. Ana Maria sabe fazer televisão. Né? E tem um movimento na Globo, não sei se vocês já notaram, que eles querem fazer jornalismo, jornalismo, jornalismo e jornalismo. Né? A ideia é, por exemplo, fazer jornalismo das 4 da manhã até as 10, aí entra a Fátima Bernardes, que parece um puxadinho do jornalismo, né? O programa dela fala assim, parece um puxadinho do jornalismo, porque parece que continua o jornalismo, né? Aí vem os jornais locais, depois vem o Jornal Hoje, e continua o jornalismo, e só tem novela e jornalismo. E parece que essa é a cabeça, essa é a filosofia da Globo hoje, né? Aquele programa de sábado é de casa, é um puxadinho do jornalismo também, né? E que eu acho bom o jornalismo, acho sério, acho importante, mas também só jornalismo ninguém aguenta. Né? É preciso ter variedades, é preciso ter humor, é preciso ter outras coisas. E
E A Ana sem contar Maria, que a Ana Maria é um case de sucesso em um relação a essa parte aqui, né, Léo? sucesso comercial e sucesso mesmo com o público e tudo mais, né? E eles estão querendo acabar mesmo com o Mais Você. Acabaram, aproveitaram a pandemia, vamos ser sinceros, e acabaram com o Mais Você. A doença dela, eles aproveitaram tudo e acabaram. Bom, a Ana é muito esperta. A Ana percebeu que jogaram ela lá como culinarista da Fátima, começou a botar umas pitadinhas, né? Umas coisas na internet, falando, dando uns toques do que estava acontecendo com ela e tal. Os patrocinadores se reuniram e foram a favor da Ana e pressionaram a direção da Globo para voltar o Mais Você. Aí a Globo se sentiu pressionada, ficou muito brava, a diretoria ficou muito brava, teve muito diretor que deu tapa na mesa, falou, ela não manda aqui, nós vamos mostrar quem é que manda, aquelas coisas, né? E parece que a coisa foi tomando um vulto tão grande que ela e a Fátima começaram a se cutucar como se a Fátima fosse a culpada. A Fátima, claro, se aborreceu e chegou e falou assim, olha, ou ela ou eu, não dá mais, porque a energia dela está me fazendo mal e não sei o que, isso foi a semana passada. A direção da Globo se reuniu e um diretor lá falou o seguinte, olha, se ela quiser, Ana Maria, ela que pegue a mala dela e vai embora para a Record com os anunciantes dela, porque aqui quem manda sou eu. E disse que deu um tapa na mesa e falou, segunda-feira, ela não pediu desculpas para a Fátima no ar, não é por telefone, nem por recadinho, é no ar. Se ela não pedir desculpas para a Fátima no ar, ela que pode pegar a mala dela e ir embora. O programa dela até pode voltar, mas daqui a um tempo, quando ela puder vir para o estúdio. Agora não. Bom, não sei o que aconteceu, como é que falaram isso para a Ana. Eu sei que na segunda-feira ela entrou cheia de amor para dar para a Fátima. A Fátima também fazendo a simpática. Imagina, é um prazer ter você aqui. Ou seja, mudou tudo completamente. Eu dei até uma nota falando assim, pão de queijo e falsidade. Porque ela abriu o pão de queijo quentinho para a Fátima, não sei o quê, né? E tal. E a coisa está nesse pé. Então, pelo visto, a Ana sucumbiu. Agora, se vai voltar, porque ela era a chance dela ir embora mesmo para a Record e levar os patrocinadores. Agora, depois que sucumbiu, que pediu desculpas, eu já não sei como é que fica a situação. Vamos aguardar aí, né? O pessoal quer saber, estão me perguntando aqui, qual é o futuro dos programas de auditório, dos programas de entretenimento? Quem são, no seu ver, e você costuma acertar quando aposta em alguém, os futuros grandes apresentadores e comunicadores do Brasil? Difícil. Olha, hoje eu estava reparando, tem uma menina do G1, que a Globo tem uns apresentadores tão sem graça, né? Thiago Leifert, eu acho sem graça demais. Aquela moça, Patrícia Poeta, que podia ser até uma boa apresentadora até de jornal. A própria Fátima, né? Que fazia muito bem o Jornal Nacional, mas é sem graça como apresentadora de programa de variedades, né? Ela não tem o, né? Como a Ana tem, como a Hebe tinha, como a Adriane Galisteu tem, como a Sabrina Sato tem, né? Então, eu acho que se a Record soubesse usar a Sabrina Sato, a Sabrina seria uma grande apresentadora. A Adriane Galisteu precisa voltar para a televisão, porque não dá para entender uma televisão tão sem graça e ela fora, né? Então, eu acho que são essas pessoas. Eu acho o Luciano Huck, por exemplo, acho que o programa dele é super bem produzido, mas ele em si, o próprio Rodrigo Faro, que eu achava que ia, né? Parece que murchou, fazendo um programa chato agora, burocrático também lá na Record. Aquela coisa de ajudar todo mundo, aquela coisa de, né? Só de dar ajuda, muito, muito chato, um programa chorão. Eu gosto muito da Eliana, eu acho que a Eliana cresceu muito como apresentadora, aprendeu mesmo, saiu daquela coisa do infantil, foi a de todas as apresentadoras infantis, a que mais soube dar a virada foi a Eliana. Acho que depois a Angélica, mas que por ser casada com o Hulk, essa coisa de vai ser político, não vai ser político, a coitada fica ali jogada, que agora vai ter um programa, mas pelo visto é um programa
mais para alavancar a carreira do marido como político do que eu estou prevendo que seja um programa bem chatinho. Então, acho que são esses. Eu acho que não sinto muita gente nova. E hoje eu vi uma menina, eu tenho visto já, do G1, que faz à tarde, ela entra no meio das novelas lá fazendo um boletinzinho, mas ela é tão simpática, eu digo assim, olha aí, eles têm essa menina maravilhosa, mas eles ficam usando umas pessoas chatas, né? O próprio André Gonçalves é tão burocrático o jeito, André Gonçalves não, André Marques. André Gonçalves eu adoro como ator. O André Marques, eu acho ele chatinho, assim. Eu adoro a Cissa Guimarães, Leão. A Cissa parecia que ia, né? Mas não foi, porque acabou indo para esse lado mais burocrático também. Você sabe que daquelas todas lá, eu ainda acho melhor a Ana Furtado. Não acho uma maravilha, mas eu acho que ela é mais verdadeira do que as outras. As outras são muito burocráticas, parece aquela coisa assim de ler TP só. Não sei, posso estar errado. Gosto muito de uma moça que eu espero que dê certo como atriz, como eu torci pela Grazi Massafera, sentia que ela ia e foi. Essa Rafa Kalimann, que eles estão apostando, que parece que vai fazer Verdades Secretas 2 e tal, estão apostando muito nela, estão preparando ela como atriz. Tomara que ela dê certo, porque eu acho ela linda, acho que ela tem uma coisa interessante, assim, né? Enfim. Olha só, o pessoal quer saber da Xuxa, volta para Globo? Volta, né? Já está, né, de volta. Ela acaba em dezembro o contrato dela, mas ela já vai fazer Tata Werneck, já vai fazer Serginho Groisman, já vai fazer todos os programas da Globo antes mesmo de estar na Globo. E vai. Agora, se vai dar certo, eu já não sei. Agora, ela melhorou muito em termos de ideias, e não sei como apresentadora, que eu sempre achei fraca, mas a Xuxa tem falado umas coisas que têm me surpreendido. Está fazendo aí um livro com temática LGBTI, né? E ela deu um exemplo maravilhoso. Ela falou assim, o fim, como é? Esqueci a frase dela, mas foi tão interessante que ela falou, a cura gay é o fim da homofobia. Eu achei maravilhoso. E aí ela deu um exemplo, ela falou, vai ser legal quando o cara chegar para a avó e falar assim, avó, vou trazer meu namorado aqui para você conhecer. O que você vai dizer? O que você vai fazer? Aí a avó falou, café. Eu achei esse exemplo dela maravilhoso, né? Porque mostra bem que é isso, né? Quer dizer, o que a avó pode fazer? Café, né? Ela Vou se trazer meu engajou namorado. socialmente, ela se modernizou, né? Eu acho que o casamento fez bem, acho que a idade fez bem, né? Eu acho que ela está bem, talvez a Sasha, né, que é uma menina moderna, talvez tenha feito bem para ela, não sei. Mas ela melhorou muito, eu acho. Defendeu o Felipe Neto aí contra aquela lacraia lá que está processando ele, aquelas coisas todas que estão fazendo com ele, né? Tem gente que é melhor nem falar. Olha É, só, dia do ator, dia do profissional de teatro e dia do aniversário de 39 anos do SBT, com mudanças na emissora. Você acha que o SBT, na sua opinião, ele deveria melhorar nesse momento, visando o futuro, ou ele caminha para isso? Você acha que esta mudança também vai trazer isso para o SBT? olha, eu acho que o Silvio tem uma sabedoria que é impressionante. Eu acho que nesse momento ele percebeu o momento que a gente está vivendo, ele deu uma esvaziada para que a gente, eu acho, que ele, na verdade, é uma estratégia para a emissora vir com tudo em 2021, quando ela, inclusive, vai fazer 40 anos. Né? Então, ele preferiu baixar a bola agora, né? e vir reforçado em 2021. Eu acho que é isso que vai acontecer e é isso que eu espero, né, também. E espero estar dentro e poder participar desse, que seja um momento brilhante do SBT. Eu lembro que quando eu entrei no SBT, foi justamente na era do Guilherme Stoliar e tal, eu lembro que eu entrei, logo em seguida veio o Serginho Groisman, depois veio a Hebe, depois veio o Jô, né? E a emissora viveu um momento efervescente. Aí tinha a Mara Maravilha fazendo sucesso, aí veio a Angélica, e foi aquele momento que tinha Gugu, né?
Saudade dele, meu querido. E, enfim, foi um momento pleno do SBT, né, e que há de voltar agora, acho que em 2021. Leão, você começou na sua carreira em um trabalho em que logo você teve contato com a grande Cleide Diáconis, uma das maiores atrizes desse Brasil, tá? Isso. E a gente não vê mais atores e atrizes como Cleide Diáconis, com esse garbo, elegância e essa textura, né? O que você acha que está acontecendo com a nossa teledramaturgia? O problema são os É, autores, o problema são os atores, a escolha das sinopses. Você vê, o último trabalho da Cleide, ela já estava super idosinha, e você vê ela, Leonardo Vilar, Elias ai, que Glaze, lindos, foi é. uma maravilha. O Foi que, uma que está passione, né? acontecendo com a teledramaturgia brasileira? Eu acho que o engraçado é que o Silvio de Abreu, que era autor dessa novela Passione, Sim, virou o diretor de teledramaturgia da Globo e tem tirado aqueles veteranos maravilhosos que eram contemporâneos a ele, né? O Benedito Rui Barbosa, o Manuel Carlos, o próprio Gilberto Braga, né? Que veio um pouco depois, mas que é maravilhoso. Tem o João Emanuel Carneiro aí, bárbaro. Eu trouxe gosto. o Lauro César Muniz e depois não É, trouxe, o né? Lauro César também ele cortou, enfim. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que tem muita gente nova chegando, boa. Acho que a Glória Pérez melhorou muito do começo da carreira dela. Eu acho que essa última novela dela, A Força do Querer, que acho que vai reprisar agora, foi a melhor novela que ela escreveu, aquela da Ritinha, né, do Zeca lá. Era maravilhosa, a Bibi Perigosa e tal, né? Maravilhosa, a Era própria uma Lília novela bárbara. Cabral. Mas e tem essa coisa também de uma naturalidade que o Daniel Filho deu para a televisão, né? Ele trouxe essa linguagem, ele modificou, que é boa, mas que tira um pouco essa coisa do glamour que tinha essas grandes divas, como era Cleide, Cacilda, a própria Fernanda, né, que ainda mantém isso, Teresa né? Raquel, né? As Teresa interpretações Raquel, teatrais da é, Teresa ela nas novelas. era uma atriz de formação teatral, né? Era uma coisa forte, a própria Beatriz Segal, né? Eram grandes atrizes, né? Agora, existem outras grandes atrizes. Eu, por exemplo, adoro Rosi Campos. Acho uma atriz fantástica. A própria Elizabeth Savala, né? Que tem uma coisa meio over, mas que é interessante. Tem grandes atrizes ainda. Melhor É, errar pelo excesso, Leão, nesse momento é, de gente tão apática, É né? verdade. Tem Lília Cabral, que é maravilhosa, que, aliás, adorei que ela criticou essa novela. Porque Aguinaldo Silva sempre foi ruim, gente. Ele deu certo, assim, porque ele fez, por exemplo, o Rock Santeiro, mas o Rock Santeiro era do Dias Gomes, a carpintaria toda era do Dias Gomes. Ele quase estragou a novela. Você lembra que o Dias voltou no finalzinho, a Natália Timber, Laura Cardoso, estão lembrando aqui, Sim, sim. verdade, divinas, minha Laura maravilhosa, minha Natália linda. Então, eu acho que teve essa coisa de esvaziar um pouco tudo, né? Aí o Agnaldo, eu acho ele um embuste. Eu acho que a única novela dele que deu certo, mesmo assim tinha uns deslizes, era A Senhora do Destino, né? Aquela com a Suzana Vieira e tal. Elenco primoroso Que também. tinha a Voltemos a Renata, que era falar do elenco, maravilhosa, né? né? Ítalo Então, Rossi, Raul Cortez. lembra? Mas mesmo assim tinha uns pés, né, meio quebrados ali. Mas, no geral, a novela era O muito atual bacana. secretário da Cultura fez essa novela, né? Ele estava se preparando para a parte política, né? Quem que é? O Mário Frias fez o Thomas Ah, Jefferson nessa novela. ah, estamos falando de atores. Não elenco de malhação. Não, aí tem essa responsabilidade que eu gostaria de falar, porque a Globo agora está dispensando todo mundo e ficando só com quem interessa e mantendo um pequeno elenco, porque está com problema de dinheiro e tal, e usando a pandemia, usando um monte de coisa, e está dispensando todo mundo. Agora, eu acho que a Globo tinha que ter coragem de assumir
que ela lançou no mercado milhares de atores com Malhação e com a conivência do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, né? Lançou milhares de jovens atores, alguns bons, é verdade, mas muita gente aí, né? E jogou toda essa gente no mercado e agora fica dispensando as pessoas como se nada houvesse, né? Então eu acho isso muito perigoso e muito, como é que eu vou dizer, indigno da parte da Globo. Que eu acho que quem, né, como pariu Mateus que o embale, não é assim? Então, quer dizer, você inventou essa molecada toda como ator, com escolinha de Wolf Maia, com não sei o quê, agora fica jogando todo mundo fora, como se fosse tudo descartável. Eu acho uma grande sacanagem isso, e alguém precisa dizer isso. Assim como é uma sacanagem que estão fazendo com Ana Maria Braga, com outros veteranos, né? Então, eles agora que vão Você fazer acha com que Glória Maria, Malhação deveria acabar? não sei se precisava acabar. Eu acho que precisava ser bem dirigida, ser bem escrita, como teve essa agora que está reprisando, que é maravilhosa, Que é a a do direção do Cal, né? Cal Hamburg, né? Texto. E, enfim, eu acho que quando é bem feito, a gente tem que aplaudir. Mas eu acho que tem essa responsabilidade social, né? A partir do momento que você lança milhares de atores no mercado, você tem que dar conta deles depois, né? Porque a Record só, com duas novelas bíblicas, não vai dar conta. O SBT tem uma novela, então, mas quem lançou todo mundo foi a Globo. Então ela devia, né, ter sustância aí para segurar essa gente toda, para alimentar essa gente toda agora, né? Leão, nós temos uma pergunta aqui, eu volto às suas raízes do teatro, que eu batizei com o nome do meu querido amigo e também um grande ator, que é o Claudinho Fontana, né? Ah, E querido. aí é a pergunta Cláudio Fontana, e ele mandou para mim, não deixa de perguntar pro Leão. Ah, Leão gracinha. Lobo, live é teatro? Então, não é, eu acho, né? Eu acho que o teatro tem que ter o público. É que nem futebol. Futebol sem público não é futebol. Teatro sem público não é, né? Porque fica ali o ator, sei lá, você está vendo, né? Pode ser televisão, mas teatro não. É mais próximo da televisão. Eu acho, sei lá, é uma saída para a gente poder sobreviver, né? Mas eu acho que não, eu acho que teatro tem que ter o público. É impressionante quando você sente, assim, você joga o texto e vem aquela resposta da plateia. É uma coisa que nada substitui, né? Que saudade que a gente tá, hein, Leão? Tanto do estúdio quanto do tablado, hein? Eu tô. Os meus colegas, porque no estúdio eu contraceno com os câmeras, eu percebo a reação deles quando eu falo alguma coisa. É maravilhoso. Então, eu adoro estar no estúdio, eu adoro estar no rádio e adoro estar no palco. A última pergunta, porque a gente tem muito aqui um público de televisão e eu acho sempre importante a gente convidá-los para ir ao teatro. Com Ainda mais num certeza. país onde, olha só, Nicole Baus, amo o Leão Arrasa, tá por aqui, Obrigado. Nicole. Grande Nicole, linda. A gente Linda ainda e tem marido. muita E aqui marido ela tem. Mas ele é porque ele não é só bonito fisicamente. Ele é um gentleman, um rapaz. Eu já fiz evento com ele. É um rapaz educadíssimo, Marcelo Bimbi, viu? Quero mandar um beijo para os dois aí. Maravilhosa, Nicole. Olha só, temos 2 minutos, mas eu não posso deixar de fazer. Ah, A gente ainda tem muita gente nesse país que nunca foi ao teatro. Se um homem ou uma mulher que nunca foi ao teatro perguntasse para você, Leão Lobo, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? porque é uma experiência que você nunca mais vai esquecer na sua vida. É uma experiência modificadora. O teatro modifica as pessoas, né? Principalmente, claro, quando é bom teatro, né? Quando eu falo teatro, estou falando do bom teatro, porque tem muita porcaria por aí que é só caça-níquel, aí é outra coisa, né? Maravilha! Que delícia esse encontro de feras! Solta o rugido do leão aí, Leão Lobo! Obrigado! Querido, muito obrigado por esse carinho, viu?
Sucesso para você, meu filho. Ai, papai, obrigado. Eu espero que quando tudo isso passar, a gente possa se encontrar com beijos e abraços. Com certeza. Vá lá no estúdio e me dá um beijo, por favor, viu? Vou Ou então encher de beijos. me convide para sua cidade. Com certeza. Logo você virá para cá e mande sempre todas aquelas delícias para a gente poder divulgar o canal no YouTube, os projetos nas rádios e tudo. Parabéns pelo seu trabalho. E não é difícil desejar dignidade já para alguém que faz um trabalho tão digno como o seu. Oh, lindo. Obrigado, viu? Você também. Você faz um trabalho bem bacana aí. E dá um beijo para essa equipe toda maravilhosa, para essa emissora incrível aí, para a família Bravanel, que está de aniversário hoje. Tá bom. Beijos. Dignidade já. Tchau.